Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão em casa, acamados, ou nos leitos de hospitais, UTIs, também aqueles que farão a sua passagem, seja no dia de hoje ou por esses breves dias. Peçamos que o Senhor os acolha em sua glória. Rezemos também pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino do céu aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos fiéis a graça que lhes destes, para que, purificados de todo o pecado, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho que nós iniciamos no dia de hoje é um longo discurso de nosso Senhor Jesus Cristo em vista do pão da vida. O início que nós acabamos de ouvir, nós vemos a multidão que deseja aproximar-se de Jesus e absorver dele o maior conteúdo possível, absorver dele todas as graças, todas as bênçãos que podem. Então eles fazem uma pergunta a Jesus, cuja pergunta já havia sido respondida em outro momento.
Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Em outro momento no Santo Evangelho, Jesus diz que nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para uma multidão, para um povo incrédulo que não compreendeu a missão de Jesus, que não entendeu quem é Jesus, que não conseguiu se entregar às palavras de Jesus, se converter e receber de Jesus o prêmio eterno. Eles olham para Jesus e dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus vai replicar isto: não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Com isto, nós compreendemos que o próprio Jesus, ele se autodenomina, neste início do discurso do pão da vida, como pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem desceu do céu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o pão do céu? Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus diz isto, então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Com isso, nós podemos perceber aqui algo que nos entristece por demais. Uma grande multidão, um grande povo que segue um cego, ou que podemos ir um pouco mais longe, que segue a inspiração de só pode ser satanista, aquele que nega a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este povo, eles não têm o verdadeiro pão do céu. Eles fazem, me perdoem a comparação, mas um teatro. E o teatro não é transubstanciação, e sim consubstanciação. Isto deixa-me triste, e ainda mais triste quando olho para a própria realidade da Igreja Católica Apostólica Romana em sua liderança, já em memória, dizer que todas as religiões salvam. Aquele que não come a carne do Filho do Homem não tem a vida nele.
e todos aqueles provenientes desta inspiração, posso dizer satânica, que negou a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 16, versículo 13 e 18. Negou ali e fundou uma outra seita. Negou Jesus e saiu pelas portas da frente, e vem pelas portas do fundo, gritando o nome de Jesus. Ali não tem o pão do céu, porque o pão do céu só é dado por aquele que tem a sucessão dos apóstolos. Só é dado por aquele que tem a sucessão vinda de Pedro, de Paulo, Tiago, Tomé, João, Bartolomeu e assim por diante. Exceto nenhum tem a capacidade desta consagração para que se viva a palavra de Deus na totalidade. Então tenho pena deste povo e segue a inspiração satânica de quem? De um senhor sacerdote rebelde, de ordem agostiniana, de nome Martinho Lutero. Produziu a chamada Reforma Protestante, reforma daqueles que protestam a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, se diz: fora da Igreja Católica não há salvação. E aí, muitos inocentes, seguindo estas correntes agora vindoura, principalmente do século XIX, século XX e século XXI, teologia da prosperidade, em nome de uma riqueza de bens que passam, estão se perdendo. Estão fazendo um percurso que não chegam a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem duvidar do que estou falando, tome a tua Sagrada Escritura em mãos. Chegue ao capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, e comece a ler no versículo 30 e prossiga até o final do capítulo. Jesus vai estruturar este pensamento do pão da vida. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão que dá a vida ao mundo. O versículo 35 do capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. É porque se alimenta deste pão da vida que dá vida aos homens e mulheres de boa vontade, que têm o desejo de salvar-se as suas vidas, de se encontrar com o Cristo diante do trono de Deus. A estes, o Senhor os alimenta por aqueles que são os seus servos, por aqueles que Ele próprio os instituiu. Bispos, sacerdotes, que são os dispensadores dos sacramentos, e exceto mais ninguém. Mais ninguém. Na Igreja Católica, o diácono faz
o batizado e dá algumas bênçãos e também assiste o matrimônio. São os 2 sacramentos que o diácono realiza e mais nenhum. Mas a Sagrada Eucaristia, o pão que se torna pão do céu, é só o sacerdote, em segundo lugar e em primeiro lugar, o senhor bispo de cada diocese. Ou que seja ele auxiliar, coadjuntor, embora tenha a sagração de bispo. Ele é dispensador dos sacramentos e ele traz o Cristo para transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus, que dá a vida ao mundo e a todos aqueles que crê. Então me pesa, me dói, tenho pesar disso. A cada dia que passa, a cada pessoa que conheço, a cada esforço que vejo, percebo que é uma corrida em vão. Embora sou pequeno para instruí-los, mas no momento certo, Deus usa de pessoas certas para converter corações endurecidos, empedernecidos, que muitas vezes pode ser irreversível ou até mesmo consciências irreversíveis. Para Deus nada é impossível. Mas se nós não comermos do pão do céu, da carne do Filho do Homem, não temos a vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos apóstolos de Deus, rogai por nós. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade o vosso povo, e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.
Graças a Deus.